Olá, tudo bem? Eu sou a Naná e antes de mais nada, se inscreva no meu canal para me ajudar, tá bom? E hoje eu vim falar sobre, intestino ruim, tá? O que você faz quando você tá com problema do intestino, né? Tipo, ressecado. Porque normalmente mulheres, é incrível, né? Tem problema de intestino ressecado, preguiçoso, muito preguiçoso, não gosta de trabalhar. E aí você pensa, para onde a comida vai? Você come, 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 nada de ir no banheiro, né? E eu chego a ficar 40 dias sem ir no banheiro, bem assim, né? Bem complicado. E eu sempre tô no mesmo peso, né? E eu fico pensando, uai, para onde tá indo a comida, né? Bom, então já me falaram bastante coisas, né? Me ensinaram algumas coisas, assim, tipo, tomar chá, comer ameixa, comer coisas que solta, né? Verduras e tal. Aqui no Japão, em relação a verduras, é bem complicado. Não tem tanta variedades assim como tem no Brasil, né? Bom, aqui você vê é, folhas, né? Da China, que chama Chingen. Tem o espinafre, né? Tem repolho, tem alface. Eu acho que tem mais o que. E tem umas verdurinhas de japa também, né? E tem a selga, né? Fora isso, você não vê mais assim, né? Você não vê. Ah, tem também, como é que fala? Couve-flor e brócolis. E fora isso, você não vê mais coisas, né? Como chicória, tem no, né? Tem no Brasil, aqui não tem chicória. O japonês nem sabe o que é chicória. E quando você vê coisas diferentes, né? Porque algum brasileiro está plantando e vende no mercado japonês e tal, aí você vê, às vezes, agrião e couve, né? Aí de vez em quando dá vontade de comer, eu vou lá e compro. Três folhinhas por US$ 2. Quer dizer, você vai pagar R$ 12 por 3 folhinhas de couve. E não é aquelas couve bem grandona, não. É umas folhas mais ou menos. 3 folhinhas. Se vender 3 folhinhas na Feira do Brasil, acho que o coitado do feirante, né? Ele é apedrejado, né? Pela miséria. E aqui, quando você vai comprar salsinha, vem num pacotinho desse tamanho. Vocês imaginam quantas folhinhas vem, né? É, por US$ 1, US$ 1,20. Então você paga uns R$ 7, quase R$ 7 num pacotinho que só vem uns 4 galinhos. É, por aí, viu? Bom, enfim, tudo aqui é meio complicado, porque o solo não ajuda, né? Então tem muitas coisas que vocês falam assim, come isso, come aquilo, toma chá disso, daquilo. Não tem. Aqui não tem, né? Não tem como. Então a gente procura coisas que a gente conhece e que tem aqui, né? Bom, eu no meu caso, eu já comi até banana tomando café. Funcionou 2 vezes só. E a banana resseca, né? Fala que resseca, mas pra mim, banana até que não ressecava assim, porque eu tomava café e comia banana, eu já ia no banheiro, né? Eu falava, coisa boa.
E só funcionou 2 vezes só. Depois não funcionou mais. Ai, que droga. Aí agora eu posso comer banana, tomar café, que não funciona. Mas eu cortei o café, né? Não posso mais tomar café. Desde que eu comecei a ficar ruim, eu não tomo mais café. E pra mim tá sendo muito difícil. Tá difícil, porque, nossa, ficar sem café. Hum, tá bem complicado. Eu tive que trocar pelo leite, né? Eu tive que trocar pelo leite. E eu não gosto de leite, mas eu tenho que tomar leite. Aí eu ponho chocolate e tomo. É o único jeito que eu tomo leite, né? De vez em quando dá vontade de tomar leite puro, né? Gelado, puro, assim. Mas se esquentar e sem chocolate, sem nada, eu não tomo, né? Eu não gosto de leite, né? Então, para mim, se eu tomar e eu sentir gosto do leite, eu já não tomo, né? Eu não gosto de leite. Eu não gosto de leite, eu não gosto muito, não sou fã de derivados de leite, como queijo, margarina, manteiga, essas coisas, sabe? Eu não sou muito fã, né? Margarina, eu passo margarina e ainda retiro, né? Porque na boca fica meio que cebosa, sabe? Eu odeio. E tem gente que come margarina com pão, né? Não é pão com margarina, é margarina com pão. Passa aquela coisa de margarina e come. Ui, me dá até negócio, dá uma gastura. Bom, resolvi comer granola um tempo, mas lógico que não dava para comprar assim também, porque naquela época lá a granola estava um pouquinho mais cara. Hoje em dia você acha mais barato, né? Baixou bastante o preço da granola. Granola no Brasil sempre foi caro, né? E aqui não, aqui teve uma época que era caro e depois foi baixando, baixando, baixando e agora tá bem baixo, né? Aquele saco grande, eu acho que vem umas 600 gramas ou até mais, não sei, 1 quilo, sei lá quanto que vem, só sei que tá bem mais barato. Bom, a gente come, tipo, também ameixa, né? Ameixa preta, seca. Vira e mexe eu comia pra ir no banheiro. Vira e mexe, mas começa a enjoar. Você começa a enjoar, porque, ai, só aquilo, né? Ah, no Brasil eu fazia bolo recheado com ameixa preta. Aí sim, né? Você ia no banheiro. Pelo menos tava comendo bolo, né? Então, eu resolvi comprar, tipo, barrinhas, né? Comprar barrinhas. Eu comecei a comer uma barrinha, pelo menos, por dia, né? Logicamente, quando não tem, eu fico sem, né? Mas quando tem, eu como, né? E eu tava olhando aqui, por exemplo, aqui tem 133 calorias. Mas eu tô comendo muito pouco por dia de calorias. Então, não vai me fazer mal. Porque a minha fome ainda continua em baixa, né? Ontem, por exemplo, eu comi uma banana à noite. Não comi mais nada, né? Acho que duas, é, meia colherzinha assim de arroz e feijão só e comi só uma banana. Não comi mais nada. E, e a minha fome tá assim. Eu coloco 2 colheres de sopa de arroz, uma conchinha de feijão, mais um pouquinho por causa do caldo, porque eu gosto de caldo de feijão, e mais nada. E aí eu como uma banana junto, né, quando tem, e eu não quero saber mais de nada, né. Agora, quando tem alface, tomate, cebola, essas coisas, né, de verdura, aí eu como mais, né, a salada. Mas o arroz e feijão eu sobro a metade. Então eu acabo comendo 1 colher de sopa de arroz por dia, né?
E essas barrinhas aqui, olha só, ela parece um bolinho, né? E ao invés de farinha de trigo, é farinha de soja. Então faz bem, né? Faz bem pra caramba. Essa daqui, por exemplo, tem 133 calorias, mas tem um pouquinho de colesterol, de 11 a 5 miligramas, né? Tá marcado aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, caloria e aqui o colesterol, né? Mas tem barrinhas que não tem. É a mesma, só que essa daqui é sabor banana e essa daqui é zero de colesterol. Aqui, ó, zero de colesterol. Esse aqui. E tem 115 calorias. 115 calorias, né? Tem essas aqui de frutas vermelhas. Essa daqui, por exemplo, tem 121 calorias e zero de colesterol, né? Essa daqui de blueberry. Essa daqui tem 134 calorias e 5 a 11 miligramas de colesterol. Essa daqui já tem um pouquinho. Então, quer dizer, essas duas aqui tem colesterol. E essas duas aqui não tem colesterol, né? Que bom, né? Porque se o meu médico vê eu comendo coisas com colesterol, acho que não sei, não. Acho que ele brigaria comigo, né? E tem essas barrinhas aqui, né? É 50% de frutas e tem chocolate branco. Mas aí eu tava olhando aqui, eu achei, com chocolate deve ser umas quase 300 calorias, né? Mas não, 188 calorias. E esse daqui não tem colesterol. Esse daqui tem vitamina B1, B2, B6, B12 e vitamina E, né? E tem mais umas outras coisas aqui também, né? E esse daqui é uma delícia. Ai, esse aqui eu me apaixonei quando eu comi a primeira vez. Aí o Fê já comprou 3 pra mim, né? Porque desse daqui, porque sabe que eu gosto bastante desse. Aí eu como um por dia, pelo menos depois da janta. Tem que comer um docinho, né? Depois da janta. Então, tá bem assim. Eu cortei tudo que tem cafeína, chá que contém cafeína, Coca-Cola e meu café. Faz tempo que eu não, né? Porque tava me causando muito mal, né? Dando tremedeira. Então, não dá para comer mais o café com a banana, né? Não dá. Então, já foi dispensado, né? Isso daí eu não posso fazer mais, né? Porque eu acho que quando a gente fica um tempo sem comer alguma coisa com outra coisa que faz a gente ir no banheiro, acho que funcionaria agora. Mas como eu não tô tomando café, né? Então, nada feito. Eu também tinha um negócio que a gente comprava na farmácia, eu esqueci o nome, né? Era tipo uma geleia, sabe? E aquilo lá era de ameixa preta. Esqueci o nome daquilo. Aí minha irmã também comia. Uma colherzinha de chá. Uma colherzinha de chá. Pegava assim, comia. Era o suficiente. Não precisava comer mais do que aquilo, né? Mas no dia. Só uma vez por dia. Só uma colherzinha só. Aquilo lá já funcionava. Nossa, era bom. E era natural, não era artificial, né? Não tinha produtos químicos, né, tal. Então, aquilo era bom. Então, tudo que é coisa química não faz bem. Por que eu falo isso? Porque eu tomava laxante no Brasil
Até esqueci o nome daquele que é o mais porcaria que tem. Que lá dá uma cólica desgramada. Então, eu tomava ele sempre que eu tinha problemas, né? De ir no banheiro. E o organismo se acostuma, né? Aí uma vez eu tinha que fazer ultrassom abdominal, eu não podia estar com nada na barriga, né? Aí o médico falou para mim tomar 4 daquele à noite, né? Tal hora. Ele me deu para mim comer comida até tal hora e depois tomar um remédio e durante a madrugada eu ia ficar indo no banheiro, né? Quer dizer, ia ficar sem dormir. Aí eu tomei tal e não funcionou. Com 4. 4. Ele falou para mim tomar 4, eu tomei 4, não funcionou. Cheguei lá, eu falei assim, ó, eu não fui no banheiro, não. Ele falou assim, então vamos ver se a gente joga glicerina lá, aquele líquido, né? Pra ver se sai, pra ver se a gente consegue fazer. Aí não saiu nada, nada. Nem aquilo lá não funciona pra mim. Aí ele pegou e falou, então vamos fazer exame assim mesmo, né? Tivemos que fazer exame daquele jeito mesmo. E uma vez também, quando eu fui operar do cisto, eu fiz a mesma coisa. A enfermeira à noite, ela foi lá e todo mundo, né? Que ia operar no dia seguinte. Só eu que fiquei lá. Fiquei lá. Ela não tá com vontade no banheiro? Não. Você foi no banheiro? Não. Você não vai no banheiro? Não. Não vou. Fui operar, fiquei lá tal. Voltei pra cama. No dia seguinte, nada, nada, nada. Não funcionou. Eu acho que eu fui no banheiro, eu acho que só uma semana depois. Aí eu fui. Olha, chegava a ficar 40 dias sem ir no banheiro. De tão preguiçoso é meu intestino, né? Aí eu comecei a ver essas coisas, né? Comecei a ver essas coisas, porque não podia ficar assim. Como é que ia ficar, né? E não sei como é que minha pele não é tão ruim assim, de não ir no banheiro, porque quando a gente não vai no banheiro, tem problemas, o rosto fica tudo cheio de coisas, né? Perebas e tudo mais, e você vê que a barriga tá, né, ruim, seu organismo não tá bem, e tudo fica ruim, né? Mas não, graças a Deus nessa parte aí, né? É que desde pequena. Então, acho que o meu organismo já acostumou com isso, né? Acostumou com o meu intestino preguiçoso, muito, muito preguiçoso. E eu tenho que ficar forçando com essas coisas. Mesmo assim, quer dizer, eu vou, mas nunca normal, né? Sempre tá ressecado e eu tenho que estar lá sofrendo pra caramba. Mas fazer o quê, né? Então é isso. Se vocês tiverem alguma receitinha caseira, que seja fácil, que tenha aqui, porque tem muitas coisas que aqui não tem, então não adianta, né? Mas principalmente ervas. Ervas aqui dá para contar nos dedos o que tem de ervas aqui. No Brasil não, né? No Brasil tem um monte de coisa, né? Aqui não, aqui dá para contar nos dedos quantas ervas tem. Aquelas mais comum, para vocês terem uma ideia, né? As mais comuns é o que tem aqui. De resto não tem mais nada. E, bom, enfim, já tomei chá de bardana, faz bem para ir no banheiro também, faz bem para pele e tal, mas, enjoa você ficar tomando chá daquilo todo dia, enjoa, né? Então, tem que ser coisas variadas, né? Coisas variadas. Você toma chá que nada que tenha cafeína, né? Aquele chá lá, se não me engano, não tem. Você pode tomar. E que mais? E comer barrinhas, comer ameixa preta de vez em quando, comer granola e
essas coisas assim, que faz bem para você, né? Agora, o difícil é quando é muito caro, né? Aí não tem como ficar lá comprando assim sempre, né? Mas quando dá, a gente tenta, né? Tá bom? Então era mais isso que eu vim mostrar para vocês. E perguntar o que que vocês tomam quando o seu intestino tá muito, né? Tá, tá lá dormindo, não quer acordar para fazer nada na vida, tá muito preguiçoso. O que que vocês fazem, né? Dá receitinha aí para mim, tá bom? Então deixa aí nos comentários, depois eu vou anotar, ok? Então, um beijo e até a próxima. Tchau.